Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Tenistas do meu Brasil, uma grande boa noite para vocês. Conforme prometido na semana passada, podcast bem cedinho na segunda-feira para falar um pouquinho de que aconteceu em Cincinnati e a expectativa para o US Open, já que os dois eventos estão acontecendo nas mesmas condições. O podcast convidou aqui Paulo Cleto, meu grande amigo Paulo Cleto, para analisar a situação do circuito masculino e essa bomba que pintou aí no fim de semana com a ideia de se criar uma associação paralela à ideia de Novak Djokovic, o vencedor de Cincinnati. Com vocês, Paulo Cleto. Paulo Cleto, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Você tem cadeira cativa, o pessoal lá de casa sempre fica aguardando ansiosamente quando você vai dar as suas opiniões aqui. E opiniões importantes nessa semana aqui, em que a gente acabou de ter um Masters meio estranho, né? Masters de Cincinnati jogado em Flushing Meadows. Uma quadra muito rápida de fora durante quase toda a semana e de repente mudaram para as quadras internas, a Louis Armstrong na semifinal e final, e aí a velocidade do piso diminuiu, né? Uma coisa meio maluca. Mas enfim, o circuito voltou, o masculino voltou em Cincinnati, o feminino já havia voltado, e agora estamos às portas do US Open. Então é hora de eu primeiro já te perguntar o que você viu de Cincinnati, o que você achou desse retorno do circuito masculino e do feminino que está aí tão acéfalo, né? Apenas 4 das top 10 disputando esses dois grandes campeonatos. Olá, José Newton. É um prazer estar de volta aqui no Tênis Brasil, site mais tradicional do nosso tênis. E estranhos tempos, como você colocou. Basta dizer que Cincinnati, o torneio de Cincinnati hoje se joga em Nova York. Fora isso, muita coisa acontecendo, não só a Covid-19, mil coisas acontecendo no tênis. Acho que o pessoal está meio até perdido, como se tivessem cortado a cabeça do peru, e o peru está zanzando por aí sem saber para onde vai. Está estranho. Os pisos que você mencionou, os pisos do torneio do US Open, né, que é onde se jogou o torneio de Cincinnati, eles sempre variavam de quadras para quadras. Sempre foi uma coisa que os jogadores sempre não gostaram. Quadras centrais, a quadra Arthur Ashe, a Louis Armstrong, sempre foram mais rápidas do que as quadras de fora, deixavam os tenistas um pouco malucos, alguns fazendo questão de ficar nas quadras centrais, outros fazendo questões de jogar mais tempo possível nas quadras de fora. É sempre uma questão, mas no final é o que temos em Nova York. Nova York é um torneio muito estranho, vai ser mais estranho ainda, sempre aquilo que foi o grande diferencial de Nova York, que é a volta do circuito. Eu acho que, eu já nem sei mais o que eu acho, eu digo para vocês, queridos ouvintes do Tênis Brasil, porque é tanta coisa para achar. Antes a gente comentava sobre tênis, agora a gente tem que comentar sobre tênis, sobre saúde, sobre política. É um território vasto. Que é bom termos tênis novamente? Sim, é muito bom termos tênis novamente. Agora, politicamente correto é uma coisa extremamente importante nesses tempos. Se não é importante para todos, é importante para alguns e acaba sendo importante para as instituições. Então, para se fazer um torneio de tênis em Nova York, teve que se colocar todo mundo numa bolha. E, obviamente, o tenista nunca... Eles vivem numa bolha, vamos dizer, emocional, mas numa bolha de fato, com, assim, essa coisa totalmente cercado, sem poder ir para fora. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. É uma coisa nova para eles. E durante esses 15 dias que vão acontecer o torneio, pode mexer muito com a cabeça de alguns tenistas, homens e mulheres, e vamos ver quem está melhor preparado para essa nova circunstância. Uma coisa muito curiosa, Paulo, é que acho que jamais houve um grande slam com um preparatório tão perfeito
Masters 1000, no caso do masculino, e o Premier no feminino, um preparatório tão perfeito, porque se joga exatamente no mesmo local, com a mesma bola, com o mesmo tudo, né? Claro que existe aí um grande diferencial no masculino, que é a questão dos 5 sets. Quando a gente fala em 5 sets em Nova York, você teve lá milhões de vezes, nós estamos falando de um clima difícil de se jogar tênis, né? Muitas vezes muito quente, muito úmido, bem parecido aqui com o Rio de Janeiro, né? Que exige muito do físico dos jogadores. E nós estamos falando de jogadores que estão aí 5 meses sem jogar tênis, muitos sem até fazer um preparo físico adequado, né? Então parece que esse US Open, embora o Djokovic tenha dominado Cincinnati, tenha jogado bem, mas com aqueles problemas físicos dele que preocupou muito na estreia, depois semifinal quase perdeu do Bautista, depois final saiu muito atrás do Raonic, mas assim, o Djokovic é o favorito por questões óbvias, pela qualidade excepcional do jogo dele, porém há muitos outros ingredientes envolvidos aí, e eu coloco aí muito claro essa questão física, desgaste nesse clima maluco de Nova York. O que você acha? Chamar o Cincinnati de preparatório é acabar com o Cincinnati mesmo, mas eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, José Nilton. Agora, se foi perfeito, não sei se foi perfeito, eu diria que foi adequado, bem adequado, é muito favorável para um grande torneio ter a preparação dele, como você falou, realizada lá mesmo. Em condições normais seria muito interessante para os tenistas não terem sequer que mudar de cidade, nem de hotel. Então, por esse lado, sim, adequado. Por esse lado também, perfeito. Agora, Nova York é sempre um torneio diferenciado, 5 sets, como você falou, um clima quente, úmido, vai depender como estiver o clima, né, nessas 2 semanas, às vezes varia de dia para dia, com certeza varia bastante se você joga durante o dia ou se você joga à noite. À noite é sempre mais tranquilo, é um clima quase que perfeito para jogar tênis, então à noite não pega tanto o físico, durante o dia pega. Pior é quando você joga à noite num dia e 2 dias depois você tem que jogar 11 horas da manhã. Já aconteceu no passado com jogadores da primeira linha chiando horrores quando os organizadores aprontaram essa para cima deles. Preparação física, eu diria que essa é a grande incógnita do tênis atual. Quem será que ficou esses 5 meses que você mencionou realmente sem fazer nada? Ficaram trancados em casa? Ficaram sem se preparar fisicamente? Tenisticamente, quem não, com certeza não competiram, mas com certeza fizeram alguma coisa em termos de preparação física, com certeza fizeram alguma coisa em termos de jogar tênis também. O que deu para ficar claro é que um jogador como o Djoko, que ele fez um torneio para que ele pudesse participar e competir, porque competir é sempre diferente de treinar. Então, aqueles que não competiram, eles estão umas casinhas atrás daqueles que competiram, mesmo que fosse uma competição não tão forte como um torneio de Cincinnati, meia boca, vamos chamar assim. Djoko é favorito? Com certeza ele é favorito. Ele já era favorito em circunstâncias normais. Ele nunca foi um daqueles jogadores do lado do politicamente correto. Ele é o cara que não acredita em vacina, é o cara que fez um torneio e deu aquela bagunça enorme no circuito, com 1000 gente acusando ele de ser irresponsável. Mas o negócio dele era jogar. Eu acho que não tinha ninguém tão preparado como ele, tão na ponta dos cascos como ele estava, e agora com a ausência dos maiores rivais dele, Federer e Nadal, eu diria que ele passa a ser sim o grande favorito. Até porque eu duvido que ele não tenha chegado aí a Nova York na melhor forma possível para ele. Esse negócio dele dele chegar lá, fazer um drama, dizer que vai morrer no próximo game, isso aí todo mundo já viu ele fazer antes, não é nenhuma novidade. Mas ele é um cara que ele é muito ambicioso,
Ele é um cara que tem muita coisa a provar para ele mesmo. Ele não engole até hoje ser um tenista atrás de Federer e Nadal, pelo menos amado pelo público. E eu acho que ele quer colocar esse US Open também na caixinha dele e ganhar esse, que vai ter um significado até diferente, vai ser lembrado durante muito tempo pelas piores razões, mas vai ser o US Open do Covid-19. Se ele é o favorito? Sim, ele é o favorito. Paulo, você que é uma pessoa que enxerga, né, consegue ver, se isso fosse possível, o que passa na cabeça de um jogador de tênis, me explica como é que a gente pode resumir a situação do Dominic Thiem. O cara praticamente não parou durante a pandemia, jogou exibições em todo tipo de piso, jogou no saibro, jogou na rápida, jogou na grama, parecia estar naquele ritmo Dominic Thiem, né, que joga tudo, bem preparado fisicamente, batendo super bem na bola. Ele foi a Nice e perdeu um jogo só. Um cara assim, tá parecendo estar no ápice da forma física e daquela vontade de ganhar que ele tem. Aí ele vai para Cincinnati, primeira rodada, e toma um vareio na primeira rodada do Krajinovic, um jogo estranhíssimo. Ele depois falou que ele sentiu muito a adaptação da quadra. O cara treinou a semana inteira lá, o cara ficou uma semana treinando a semana inteira, e aí ele vai dizer que a quadra estava rápida. Aquelas coisas malucas que eu não consigo entender do tenista. E aí ele tomou um pau do Krajinovic, jogou saque e voleio, ou jogando tip and charge, quer dizer, qualquer bola ele estava indo para a rede, quer dizer, uma coisa completamente maluca. O que passa na cabeça do Dominic Thiem? Como é que ele entra no US Open, que agora é melhor de 5, e ele é cabeça 2, né? E aquela coisa de perdeu 3 finais de Grand Slam, tá louco para ganhar um Grand Slam dele, e sem Nadal e sem Federer, obviamente a grande chance da vida dele vai ser agora. Como é que funciona a cabeça do Dominic Thiem nessa altura do campeonato? Zé Newton, querer dizer que eu sei ou que alguém sabe o que passa pela cabeça de um tenista é demais. Isso é uma caixa de Pandora que ninguém tem o segredo. A gente pode tentar. O Dominic é um tenista, como você falou, que passou o Covid inteiro fazendo coisas, treinando, jogando, jogava qualquer coisa que convidavam ele. Torneio de bolinha de gude, tô dentro. O cara é um animal, vamos colocar assim, ele é um animal, ele é um cara que tem um preparo físico excelente. Ele é o cara que ia carregar madeira lá no meio da floresta, segundo o ex-técnico dele. É um cara que foi feito para fazer mais do que os outros dentro de uma quadra de tênis, pelo menos em termos físicos. Então ele precisa fazer algo todo dia, fazer muito todo dia, senão ele mata quem estiver do lado dele, né? Se ele não gastar aquela energia, alguém vai se dar mal na história. Agora, como eu falei na outra resposta, treinar é uma coisa, competir é outra coisa. Ele não compete nesse nível desde lá de trás, 5, 6 meses atrás. Então ele também está fora de jogo. E ele dentro de uma quadra rápida, que a que ele jogou, ou mesmo piso duro, pior ainda se for quadra rápida, ele não é um peixe dentro d'água. Ele vai sempre sentir aquela esquerda dele, que todo mundo acha maravilhosa. Eu sei que você já me falou que gosta. Aquilo lá é um pocinho de petróleo legal, sabe? Um cara que sabe explorar ali, acaba fazendo uma festinha ali, e sempre, se ele não estiver na ponta dos cascos em termos de ritmo, a esquerda dele sempre vai miar. Ele vai adquirindo confiança, porque ele vai passando muito tempo no quadro. Por isso que ele joga tanto torneios. O Dominic Thiem é um cara que tem que estar jogado, tem que estar competindo muito. E quando ele não está, ele vai sentir, o primeiro lugar que vai sentir é a esquerda dele. Então, apesar de ele ser cabeça 2, eu não diria que ele é um dos favoritos. Tem muita gente ali em quem eu apostaria o meu dinheiro antes dele. Agora, se ele sobrevive 3, 4 rodadas, ele vai ser mais perigoso lá na frente. O duro para ele vai ser sobreviver essas 3, 4 rodadas sem ter aquilo que eu mencionei, a quilometragem de competição no bolso dele. A ver, porque ele eu gosto dele, é um ótimo garoto, eu gosto da maneira como ele se comporta dentro de uma quadra de tênis.
Ele sempre vai ter minha torcida, mas como todos nós, ele tem seus pontos fracos e ele até que sabe lidar muito bem com os pontos mais fracos dele. A esquerda dele hoje é muito melhor do que era 3 anos atrás, muito melhor. Coisa que me chamou a atenção, vendo Cincinnati principalmente, Paulo, foi a questão, vamos lá, de novo, da nova geração, a garotada que vem por aí, né? Eu tinha a dúvida para saber se essa longa paralisação do circuito, né, esses 5, 6 meses parados, favoreceriam os mais experientes, porque obviamente tem muito mais estrada rodada, já tiveram contusões, já pararam durante vários meses por contusão, então sabe de repente como administrar esse retorno à quadra, ou se favoreceria os mais jovens, por obviamente questão física, de estarem naquela motivação, naquele gasto todo e um preparo físico de repente superior ou que poderia gastar mais. Aí o que nós vimos acontecer foi uma coisa horrível, né? A nova geração não fez absolutamente nada, ou quase nada em Cincinnati. Tsitsipas tudo bem, foi até longe, mas poxa, perder do Raonic, né? Um jogador já, né, com série de problemas, depois do Raonic jogou bem, né? Até jogou bem em Cincinnati, mas se esperava que o Tsitsipas fosse pelo menos até a final para encarar o Djokovic. Aí você pega o Zverev perde o Andy Murray, né? O Andy Murray sem jogar, né? Todo com esses problemas físicos, sem irritar o Zverev perde o Murray. Aí você pega o Aliassime fez um papelão diante do Tennis Sandgren, né? Com um jogo na mão, não ganhou. Shapovalov também, com o jogo na mão, contra o Struff também não levou. Ou seja, não deram certo, e isso é melhor de 3 sets. Aí nós vamos para um US Open melhor de 5. O que é que podemos esperar dessa nova geração? Zé, eu lembro que meses atrás você já colocava a questão de quem se daria melhor nesse ato que se formava no circuito. Quem que lá na frente, e agora chegou a hora, saberia administrar com melhor tudo isso. Por enquanto, no que se viu em Cincinnati, Nova York, foi os jogadores mais experientes. Os mais experientes sempre têm uma vantagem quando o resto permanece o mesmo. Então, quase tudo era ruim para todo mundo, eles têm experiência, eles souberam administrar melhor. Você veja isso pelo Raonic. O Raonic, qual a vantagem do Raonic? Por que ele conseguiu chegar na final? Porque é um momento que ninguém está em ritmo, está todo mundo fora de ritmo, de competição. E isso é o cenário, é o paraíso do Raonic. Quanto menos tiver ritmo uma partida, melhor ele joga, porque o jogo dele é assim. Outro jogador que poderia se dar bem nisso é o Isner, mas o Isner está se preocupando mais com política atualmente do que com tênis. Então o Raonic, com o saque dele, conseguiu atrapalhar inclusive a vida do Tsitsipas, que reclamou bastante. Reclamou no bom sentido, ele elogiou bastante o Raonic, dizendo que ele é um jogador dificílimo de se bater, especialmente nesse tipo de quadro, e ele acha que o momento que ele conseguir derrotar o Raonic nesse tipo de quadro vai ser um grande passo na carreira dele, que eu também dou razão a ele. Ele tem várias coisas que vão ser divisores de água na carreira dele Tsitsipas. Conseguir bater um jogador corta físico como o Raonic numa quadra rápida é uma das coisas que ele vai ter que aprender a fazer. Falando em Tsitsipas, ele para mim é o jogador do futuro. Ele é o jogador que eu mais, pelo menos no meu gosto particular, no qual eu vou torcer, entre aspas, mais, porque ele tem um tênis bem mais completo do que os outros, e ver um tenista como ele se dar bem no circuito vai fazer muito bem, não só aos olhos, ao gosto de quem gosta de tênis, mas também ao esporte como um todo. Ele é um jogador que traz bem mais para a quadra do que os outros. Então, mas, como eu mencionei, ele é jovem, ele ainda tem muito a aprender, especialmente começar a ganhar os jogos, primeiro os jogos que ele não poderia perder, e começar também a ganhar os jogos que ele deveria ganhar para fazer com que a carreira dele vá para o próximo nível. E o feminino, hein, Paulo? 6 das top 10 não foram para esses torneios combinados de Flush Meadows, né? Por razões diferentes, mas a maioria, obviamente, por conta da pandemia, preferiu não ir. Entre elas, a atual campeã, a Bianca Andreescu, que fez aquele torneio excepcional ano passado, mas também a número 1 do mundo, a Ashley Barty, a número 2 do mundo, a Simona Halep, né, que traz uma grande experiência, né?
Então nós temos um vácuo, né? E para piorar a situação, ou para pelo menos deixar a coisa mais aberta possível, as 4 dessas top 10 não mostraram grande coisa em Cincinnati, ou apenas mostraram grandes deficiências em Cincinnati. Carolina Pliskova nem passou da primeira rodada, a Serena outra vez jogou de uma forma muito irregular, a Serena que é o grande nome, a Osaka entrou em problemas extra-quadra, com aquela ideia de não jogar na quinta-feira, ela já tinha abandonado o jogo, aí foi convencida a jogar de novo, e jogou de novo, venceu e aí abandonou a final por contusão. A gente nem sabe, até a dúvida de que condição física ela vai jogar o US Open, esse torneio que é também bastante exigente, né? Então nós tivemos aí uma série, essas 4 jogadoras que estão, e a Sofia Kenin, né, que eu esqueci de falar, que é a atual campeã do Australia Open, também não passou da primeira rodada, jogou bem mal, né? Então nós temos aí, das 4 top 10, as 4 deixando no mínimo dúvidas, o que deixa o torneio interessante e aberto, né? Até uma Vika Azarenka jogando super bem de novo lá em Cincinnati, né? No que seria o primeiro de Cincinnati, jogou super bem. Então podemos aí, talvez, embora tenha enfraquecido a chave, também tornou o panorama muito aberto, né? O que você considera sobre tudo isso? Se os tenistas masculinos já são uma caixa de Pandora difícil de adivinhar o que está dentro, o feminino é um pouco mais sofisticado, vamos colocar assim. As meninas, as europeias, as australianas, elas realmente não gostaram muito dessa tal de bolha, de vir para os Estados Unidos. Eu até entendo, elas vão sair de um local para ir para um outro continente, jogar quando está todo mundo na maior nóia. Então, na cabeça delas, que já tem um dinheirão, não fez muito sentido sair do aconchego de casa para ir jogar um torneio nas circunstâncias que o US Open oferece. Se elas estão certas ou erradas, já é um outro cenário. Agora, eu acredito que das mulheres, elas ficaram mais longe das quadras do que os homens até. Então tem muita gente fora da forma técnica ideal, e aí você junta a parte física e a parte emocional, tudo junto. O jogo delas já é mais instável, já é mais cheio de altos e baixos. De qualquer maneira, o que isso faz? Faz com que o torneio fique mais aberto. Se você olhar para os últimos 5, 10 anos, o torneio masculino não fugiu muito daqueles nomes tradicionais. O torneio dos femininos de Grand Slam já ganhou Deus e todo mundo, já tem muito mais diversidade. Então, esse cenário não vai ser diferente em Nova York. Precisa ver qual delas que vai estar mais afiada, qual delas que vai conseguir sobreviver aí às 3 primeiras rodadas e qual delas que vai chegar melhor ali a partir na segunda semana do torneio. Quem chegar melhor na segunda semana do torneio, pega confiança e vai embora. Talvez seja uma totalmente correndo por fora, talvez seja uma das favoritas. Para nós, só vai restar mesmo assistir e bater palma. Paulo Cleto, para encerrar, obviamente, nós temos que falar um pouquinho dessa ação extra-quadra, a nova associação, que é encabeçada pelo Djokovic, apoiada pelo John Isner, apoiada pelo Raonic, o Vasek Pospisil, que até que não é um tenista de tanto renome assim no circuito, mas ele bancou e fez muitas críticas o tempo inteiro à ATP. Como você disse, Rafael Nadal e Roger Federer a princípio não gostaram da ideia, o Andy Murray ficou em cima do muro, mas é um movimento que pode causar uma divisão no circuito. Eu, sinceramente, não consegui ainda fazer juízo exatamente do que pode acontecer e do que essa nova situação pode chegar, a que ponto pode chegar, quais são os objetivos. Djokovic já disse logo no próprio sábado, quando se divulgou efetivamente a existência dessa ideia, que ele não tinha intenção alguma de fazer um circuito paralelo, como nós já tivemos muitas vezes aí na ATP com WCT, né? Você aliás viveu bem isso.
aquela divisão que havia no circuito, depois a ATP com o ITF também foi uma outra divisão grande. Então ele não tem a intenção de criar um circuito paralelo e nem de criar, não de fazer uma negociação com os promotores, etc. e tal. Ele quer juntar mais os tenistas para fazer um sindicato mais forte, que seria, na verdade, a função da ATP, e daí talvez tentar reivindicações. Até ele fala que ele não tem intenção alguma, ele não passa pela cabeça dele boicotes. Mas, bem, convenhamos, né? Se uma vez que você vai fazer reivindicações e você não é atendido, você quer pressionar, uma das únicas ações que você tem é justamente o boicote ou deixar de ir a uns eventos, etc. Então, é difícil ainda você avaliar onde eles vão chegar, qual é o objetivo deles, mas na minha opinião, no momento, o momento não é bom, o momento não é ruim, né? Por quê? Até para o próprio Djokovic, porque ele está hoje com uma meta muito clara, ele tem objetivos claros para a temporada, ele está, sem dúvida alguma, de uma forma excepcional, pode muito bem ganhar o US Open, pode ir para o Cyber Europeu e aprontar mais, ele está perto de passar o Sampras em semana de liderança, ele está perto de se aproximar mais ainda de Nadal e de Federer no Grand Slam, ou seja, ele tem um monte de metas de carreira para cumprir, e eu não sei até que ponto esse lado político pode atrapalhá-lo, como aconteceu exatamente no ano passado em Miami, em que houve aquela confusão toda de bastidores, e ele se perdeu ali, né? Ele quase se perdeu na temporada justamente pelos problemas esta quadra. Então não sei até que ponto isso é bom para o Djokovic, e não sei até que ponto isso é bom para o circuito. Então você que é muito mais rodado no circuito que eu, você conhece bem os bastidores ali, o que você achou dessa ideia, dessa nova associação e qual o objetivo dela e onde eles podem chegar? Zé, se nós formos entrar por essa porta, nessa seara, nós não vamos falar de absolutamente mais nada além disso. É bem longo, não é nebuloso, é só bem intricado, vamos chamar assim. Isso é um problema longo, é um problema político. Agora, criar uma nova associação dos tenistas profissionais é uma piada de quem não tem muito... Não é que não tem o que fazer, é quem não tem conhecimento do que está falando. A ATP é exatamente o sindicato dos tenistas. Pelo menos era para ser o sindicato dos tenistas. Ela teve que se adequando, teve que mudar bastante o perfil, porque ela fez algo que eu, na época que frequentava o circuito, nós estamos falando ali nos anos de 89, 90, quando se negociou muito essa mudança que houve no circuito em 90, quando se juntou os tenistas com os donos de torneio e eles começaram a mandar no tênis ao invés da ITF. A ITF hoje manda no Grand Slam, a ATP, que é esse negócio dos diretores de torneios, com os tenistas, manda no circuito da ATP. Só que, ao fazer isso, ela molhou as mãos com o inimigo, que é o que esses novos esses tenistas de agora que estão se revoltando, estão reclamando. Porque ela fez uma parceria. Para ficar forte, ela abraçou os donos dos torneios. E eles, olha, é como qualquer casamento. Você uma hora cede aqui, outra hora eu cedo ali. Tem duas pontas, os caras que correm atrás do dinheiro, arrecadam o dinheiro, e os caras que recebem o dinheiro. Os dois têm que andar em harmonia num casamento que nunca é perfeito, mas tenta ser o mais perfeito possível. Só que tem tenistas que querem, como muitos casamentos acontecem, tem um lado do casamento que quer que as coisas sejam só boas para eles. E aí dá a confusão. Então, tem problemas? Sim, você pode apostar que os tenistas que estão se rebelando, têm algumas fortes razões para se rebelar se eles forem olhar somente para os próprios rabos, se eles não olharem para o casamento que os levou até onde eles chegaram agora em termos de circuito. O circuito de tênis, pelo menos esse circuito da ATP, distribui muita grana e deixou muito tenista rico. Então, novamente, tem coisas para reclamar? Tem. É um péssimo momento? Nós estamos no meio de num trauma mundial na humanidade. O que dizer num trauma no circuito da ATP,
inúmeros torneios sendo cancelados. Você imagine o que isso afeta os diretores de torneios, que estão perdendo milhões, e os jogadores que estão deixando de ganhar dinheiro. Então afeta todo mundo. Então criar uma coisa a mais para uma cisão, para afastar um dos outros, não é uma atitude muito inteligente, que é exatamente o que o Federer, Nadal e o Murray estão falando. Não é a hora, pessoal, não é a hora. Então, não é a hora, mas, de novo, eles vão ter que aprender a negociar, aprender a conquistar e aprender a ceder, porque tem coisas, sim, que poderiam ser mudadas, mas, de novo, vão ser mudadas se você abrir mão também de algumas outras coisas que hoje eles acham que vêm sem nenhum esforço. É um casamento que aqui não dá nem tempo de explicar, mas eu diria que, por um lado, tem razões para reclamar, mas é reclamar com a barriga cheia, e outra que é um péssimo momento para ficar nesse agito todo. Isso tem que se conversar, e muitas vezes os tenistas não é a melhor coisa. Eu já fui em inúmeras reuniões dos tenistas, que geralmente acontecem nos primeiros dias dos Grand Slams, especialmente em Nova York, por isso que está esse zoom todo, e é uma bagunça que você não pode nem imaginar o que é. Paulo Cleto, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast. Vamos torcer aí para que o US Open transcorra da melhor maneira possível, que seja um digno Grand Slam, que esse vírus que atacou o Benoit Paire não atrapalhe em absolutamente nada, e vamos curtir aí a torcida virtual no tênis. Você imaginou uma coisa dessa? Torcida virtual na Arthur Ashe. Obrigado, grande abraço para você. A você, Zé Newton, e aos ouvintes e leitores do Tênis Brasil, um abraço especial. Primeiro, os agradecimentos pelo convite, e um abraço a todos vocês. E vai ser realmente interessante ver como se desenrola um torneio Grand Slam fechado numa bolha, com 100 juízes de linha, com público virtual, menos pegadores de bola. Sei lá, tá estranho, bem estranho, mas até por isso vai ser mais uma experiência diferente, uma experiência interessante de acompanhar. Um abraço para vocês todos. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.